Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 em diante, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está falando deste corpo, que nós somos santuário de Deus. E se nós destruir o santuário de Deus com droga, com bebida, com cigarro, com essas coisas, o Senhor o destruirá também. Então esse corpo, ele é sagrado para Deus, né? Deus deu ele ao Espírito para que o Espírito tomasse conta desse corpo. O corpo é como um carro. O motor é o cérebro. A caixa de câmbio é o Espírito que controla as coisas, né? Que controla tudo. Se der problema na caixa de câmbio, o motor pode até funcionar. Só que o cérebro não funcionando, o corpo fica parado. Ele funciona, mas não tem comando. Acabou o comando. Mesma coisa é o nosso corpo. Então, cuida do teu corpo. Cuida da vida. Não há ex-vida, não há ex-corpo. Há uma vida e um corpo. E um tempo determinado de vida na face dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Então, não é que Jesus está voltando, não. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, nós temos que estar preparados para encontrar ele nos ares. Então, cuida da sua vida. Muitas pessoas se matam porque têm problemas de saúde e não se cuidam. Largam de tomar remédio, larga de ir no médico. Então isso faz com que a pessoa diminua o tempo de vida. A palavra de Deus diz que nós temos que viver o tempo bom desta terra, comer o que for melhor desta terra. Então viver uma vida boa não é falar assim, não, eu vou viver sem doença, vou viver sem problema. Não, nós todos temos. Mas temos que aproveitar. Temos que aproveitar a chance que temos. Qual é a chance que temos? De adorar a Deus em primeiro lugar, adorar a Jesus, adorar, né, o Consolador, que nós somos guiados por Ele. Ele é o nosso mensageiro. É Ele que leva a nossa oração até Jesus Cristo, e Jesus intercede ao Pai por nós. O Consolador não é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. Está lá em Gálatas 4:6. Então, temos que pedir ao Consolador: Consolador, em nome de Jesus, cura fulano de tal. Consolador, em nome do Senhor Jesus, abre as portas para mim. Consolador, em nome de Jesus, guia fulano de tal. Leva nós, Consolador, em segurança, em nome de Jesus. Então nós temos que pedir para o Consolador, ele leva nossas orações até a Jesus, e Jesus intercede por nós diante de Deus. Então, um único intermediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Só que ele mandou um outro Consolador, que é o Consolador, o Espírito dele. Lá em Gálatas 4:6 diz assim, porque sois filho, por causa de vós, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então Deus enviou o Espírito de Cristo em nós. Ele se manifesta em nós. Ele que nos ajuda. Ele que nos guia nesse mundo de trevas. É Ele que nos orienta. Ele
é a bússola à salvação eterna. Sem ele, sem o Consolador, nós se perdemos. Sem o Consolador, nós não temos vitória, nós não temos salvação. Muitas pessoas conhecem Deus e Cristo e o Espírito Santo de Deus, mas não conhecem o Consolador. O Consolador é o Espírito de Cristo que habita em nós. Por isso que cumpre aquela palavra que ele diz, aonde tem 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, o Consolador está junto conosco. Tem umas pessoas que falam assim, o encontro com Deus, né? Fazer o encontro com Deus. Por que fazer o encontro com Deus? Sendo que eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida, e aí o Consolador já vem na minha vida, já passo a ser morada de Deus, casa de Deus, e templo para que o Espírito Santo venha louvar a Deus. Então eu não preciso de fazer o encontro com Deus. Não, Deus já me encontrou, Jesus já me encontrou primeiro, né? Então Deus me ensinou primeiro e me enviou para o Filho. Porque ninguém vai para Jesus se Deus não enviar. E Jesus não recebe ninguém se não for enviado pelo Pai. Deus é o nosso professor, ele nos ensina como nós devemos adorar ao Filho. E aí nós vem e aceita Jesus como nosso Salvador. Você já viu alguém ser mudado por Deus? Fala para mim. Quem que é liberto por Deus? Os demônios. Se você for expulsar um demônio em nome de Deus, ele sai? Não, ele não sai. Ele sai em nome de Jesus. Então, Deus, ele fez tudo o que tinha de fazer por nós. Deus deu seu único filho na cruz do Calvário e passou toda a autoridade para ele. Toda a autoridade. Por isso que Jesus disse, ó, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim, se não passar por mim. Então, ele nos santifica, né? Ele nos ajuda, ele nos orienta. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Acabou aquele contato direto do homem com Deus. Então, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Todo mundo prega Deus, mas não prega Jesus. E quando prega Jesus, fala lá dele alguma vez ou outra, mas é Deus, 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 mas Deus não salva. Deus é o superior, Deus é o Rei eterno, Deus é o nosso Criador. Ele nos amou tanto, tanto, tanto que deu um único Filho na cruz do Calvário por nós. Agora é o Consolador que Jesus, através de Deus, nos enviou. Ele diz, eis que vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador. Vou pedir, né? Vou pedir para o Pai que envia outro Consolador, porque ele era o Consolador. Jesus está sentado à direita de Deus. E agora o Espírito dele se manifesta em nós quando nós o aceitamos. Por isso que vencemos o demônio. Por isso que vencemos o mal. Por isso que vencemos essa guerra doida que vem. A gente sai de uma, entra em outra, sai de uma e entra em outra. Tem hora que você não consegue nem orar, você não tem nem palavra para orar. De tanta tribulação, de tantas coisas que vêm. E aí, de repente, você vence, porque o Consolador, ele está com você, ele mora em você, ele habita em você. Você é o templo dele, você é a casa de Deus, você é o santuário de Deus. Por isso que você vence o mal, por isso que você vence as coisas. A nossa fé, ela não alcança uma cura total lá. Algumas pessoas exercitam esta fé, uma fé sobrenatural. Quando nós alcançamos uma fé sobrenatural, os milagres acontecem. Quando é uma fé normal, só deixa nós conectados com Deus, com Jesus, com tudo, mas o milagre não acontece. Então, por quê? Mas eu louvo ao Senhor, porque a minha fé está conectada com Deus, mesmo na fraqueza, mas está lá firme e forte. Agora, quando é uma fé sobrenatural, ela remove as coisas,
ela arranca as coisas, ela tira as coisas do mal. Então a perversidade sai, os demônios saem, os principados saem. Então, quanto mais você se aproxima do Consolador, mais você vence, mais você começa a compreender os planos de Jesus. Porque sem ele você não vai compreender Jesus. Apenas vai falar de Jesus, vai ouvir de Jesus, mas não vai conhecer o Espírito de Jesus, que é o nosso Consolador. Se você for ver uma pesquisa, você for estudar uma pesquisa sobre o Consolador, você vai ver que os espíritas usam mais o nome do Consolador do que nós, que somos evangélicos. Então, por quê? Porque falta de conhecimento. Existe uma igreja agora que ela só é guiada pelo Consolador. Eles buscam um Consolador. Eles vivem o Consolador, né? Então, eles estão errados? Não, eles estão certos. Nós estamos na era do Consolador. É Ele que está aí nos orientando, é Ele que está nos guiando, é Ele que está nos revelando, é Ele que está nos ensinando, é Ele que está aí, ó, para que nós sejamos dirigidos e guiados por Ele, o Consolador. Então, se você não conhece o Consolador, você não conhece Cristo. Apenas ouve falar. E talvez até você fala de Cristo. Mas se você não conhecer o Espírito dele, em vão você está conhecendo ele. Lê João 14, 15, vai falar sobre o Consolador e o que ele veio fazer. E ele está fazendo, é a palavra de Deus que diz, não é eu que estou falando. Se você não conhece o Consolador, você não vai ter salvação, meu irmão. Não vai ter, porque é ele que te guia para a salvação eterna. É a nossa fé em Jesus e o Consolador. Então, agora busca o Senhor de todo o teu coração. E cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde física, mental, espiritual. Cuide, porque nós somos santuário de Deus. Querido Jesus, nos abençoa, nos fortalece na tua graça, nos enche do teu Santo Espírito. Que o teu Espírito, que é o Consolador, venha nos guiar nesse mundo de trevas, nos ensina a te conhecer, Consolador, que a maioria de muitos não te conhecem, mas que eles venham ter liberdade contigo, de conversar contigo, de pôr tudo nas tuas mãos e para que o Senhor venha nos dirigir. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer o mal, que as tentações não nos peguem, não nos alcancem. A tua palavra diz que o diabo não toca nos ungidos de Deus. Cada um de nós somos ungidos de Deus, porque o Consolador mora em nós. Ele não mora em templo sujo, em casa suja, em casa que bebe, que fuma, que usa droga, que prostitui, que mata, que rouba, faz essas atrocidades. Não, o Espírito Consolador não vai morar em você. Mas se você dá a ele uma oportunidade, ele vai mudar você. Quando você for orar, Senhor, tem misericórdia de mim, Consolador, me ajude a ver os meus erros, a ver os meus pecados, me ajude a mudar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero mudança. Amém.